ao arrependimento. Buscai a Deus e viverei. Chamado ao arrependimento. Buscai a Deus e vivereis. Amém? A palavra de Deus, irmãos, está em Amós, livro de Amós, capítulo 5, versículo 4. Livro de Amós, capítulo 5, versículo 4. Assim diz o Senhor, porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. No versículo 6, o Senhor vai dizer: buscai ao Senhor e vivei, para que a casa de José não seja atingida por fogo e consumida, e não haja em Betel quem o apague. Então, meus irmãos, Deus, nesta noite, Ele está te chamando, Ele está dando aqui uma palavra de convite para a tua alma, convite para você. Ele está dizendo: buscai-me, buscai-me, buscai-me e vivei, e vivei. Então, Deus está te convidando nesta noite, Deus está te chamando: filho, filha, buscai a mim, buscai a mim. Busque ao Senhor teu Deus, e assim você encontrará vida, e viverás, não morrerás, e sim viverás. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus aqui está dizendo o seguinte: quando você busca o Senhor Jesus, Ele te dá vida, e vida em abundância. Foi aqui dito há pouco instante através da vida da minha esposa. Porque Jesus, Ele tem vida para te dar. Ele tem vida para te dar. Não isso que você acha que você tem hoje. Deus, como já foi dito aqui, Ele quer transformar a tua vida. Deus tem algo melhor para a tua vida. Existe uma promessa. Lembra-te que a tua alma é preciosa. Há uma raridade dentro de você. Há uma graça do Senhor Jesus dentro de você, que Ele quer lapidar, que Ele quer fazer reluzir, né? Esta graça, esta luz que está esquecida aí dentro de você, mas Ele quer botar para fora. Deus, Ele quer nesta noite colocar esta luz que há dentro de você para fora. Então Ele está dizendo: filho, filha, buscai a mim, buscai a mim, buscai a Jesus. Porque quando você busca Jesus, Ele te dá vida, e Ele dá vida em abundância, Ele transforma a sua vida. E aqui, meus irmãos, Deus a todo tempo Ele te chama, a todo tempo o Senhor está te chamando: vinde a mim. A todo tempo o Senhor está te chamando: buscai os meus caminhos, buscai a mim, buscai os caminhos do Senhor Jesus. E muitas das vezes você ignora esta voz, muitas das vezes você passa despercebido a voz do Senhor Jesus. Muitas das vezes no momento você até aceita receber a palavra de Deus, mas depois, esquece, faz que nem Moisés, bate na pedra. Porque ali Moisés estava em momento de ira, estava em momento de revolta. E você vê um homem tão temente a Deus, o homem que via Deus face a face, porque Deus, Ele falava grandemente com Moisés. Moisés tinha um grau de intimidade tão grande com o nosso Deus. Tanto é que Moisés conduziu aquele povo, o povo inteiro, o povo de Israel. Você imagine um homem conduzindo o povo inteiro para libertar aquele povo do Egito, tirar do Egito e levar para a terra prometida. Então veja, esse homem de Deus, que tinha essa intimidade tão grande com o nosso Deus, só o fato de um momento de ira, só o fato de um momento de revolta ter batido na pedra, ele perdeu a promessa de alcançar a terra prometida. Ele só avistou a terra de longe, ele só viu a terra prometida de longe, mas ele não alcançou a promessa de estar lá, de estar naquela terra prometida que o Senhor tinha dado a ele. Então, meus irmãos, não faça isso com o nosso Deus. Não ignore, não rejeite a cruz, não faça bater na pedra, não crucifique novamente ao nosso Senhor Jesus. Porque naquele dia, quando Jesus estava ali para ser condenado, o povo preferiu Barrabás do que a Jesus. Então, quando nós rejeitamos Jesus, quando nós ignoramos Jesus, quando nós não aceitamos seguir os caminhos do Senhor Jesus, quando nós não aceitamos seguir as pisaduras do nosso Senhor Jesus, nós estamos crucificando
novamente ao nosso Senhor Jesus. A cada momento que você diz não a Jesus, ou você retarda de buscar os caminhos de Jesus, você está crucificando novamente a Jesus. Você está batendo na rocha. Você está rejeitando aquele que é o Salvador da tua vida, o Salvador da tua alma. E aqui a palavra de Deus vai dizer: para que a casa de José não seja atingida por fogo e consumida. Porque, meus irmãos, Deus, como já foi dito aqui, muitas vezes te chama, muitas vezes está aí te chamando para ter essa vida com Ele. Mas Deus, Ele é paciente. Deus é paciente. Por mais que muitas das vezes a pessoa decide viver os caminhos do pecado, adia, fica adiando de viver esse caminho com Deus, mas o nosso Deus, Ele é paciente, Ele é longânimo. Mas o nosso Deus, meus irmãos, em algum momento Ele vai cobrar de você. Em algum momento Ele vai cobrar de você. Ele vai permitindo. Não, eu vou ver até onde Ele vai chegar. Eu vou ver até onde ela vai chegar. Ele vai permitindo. Mas vai chegar um momento, meus irmãos, que a ira de Deus vai descer. A ira de Deus vai ser manifesta. Como foi dito aqui, para que a casa de José não seja atingida por fogo e consumida. Então, meus irmãos, não pense que o pecado não traz nada, não traz nenhuma consequência. Pelo contrário, o pecado traz sim consequências duras, consequências terríveis. A paz, irmão, tudo bem? Traz consequências terríveis. Mas é sempre tempo de buscar ao nosso Senhor Jesus. Amém? E assim, meus irmãos, foi com aquele povo de Israel. Porque, meus irmãos, o povo de Israel, pelo fato de a iniquidade ter se multiplicado, aquele povo começava a se distanciar de Deus, se distanciar de Jesus. E aí, meus irmãos, Deus permitiu que 7 calamidades atingisse, assolasse a vida daquele povo. Então aquele povo não queria se voltar, aquele povo não queria se converter para os caminhos de Deus, pelo amor, pelo bem. Mas Deus é um Deus que faz situações difíceis, complicadas na nossa vida, que mesmo na dor, Deus, Ele cobra de nós, para que nós possamos nos voltar para Ele, se converter para Ele. Porque, meus irmãos, muitas das vezes vai ser na dor. Então assim foi com Israel. Israel, por crescer a iniquidade, Deus fez 7 calamidades chegar na vida deles. E assim, mesmo esse povo de Israel sendo castigado, esse povo, meus irmãos, acredite, eles ainda não se voltaram para Deus, eles ainda não se arrependeram dos seus pecados, não se converteram para Deus. Então veja, mesmo sendo castigado, o povo ainda não se converteu para Deus. Vamos ver aqui a palavra. Em Amós 4, versículo 6 vai dizer: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então veja, Deus permitiu a fome. A fome chegou lá em Israel. Mas, mesmo aquele povo passando fome, passando dificuldade, esse povo não se rendeu aos pés de Jesus. Esse povo não se converteu para o nosso Deus. No versículo 7 vai dizer: além disso, retiro de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, ou seja, 3 meses para a colheita. E fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então você veja, irmãos, que Deus permitiu a seca. A seca chegou lá em Israel, e com isso, aquilo que eles tinham para colher, faltava 3 meses para ele colher lá na lavoura, na plantação. Com a ausência de chuva, a plantação se perdeu.
Então, meus irmãos, Deus ele permite essas situações difíceis. Imagine você ter plantado aquele campo imenso, né? Sei lá, de café, de milho, de cana. Imagine você for nesse lugar, e aí faltava pouco, faltava 3 meses, 3 meses para escolherem. E aí Deus enviou a seca, não chovia, e aí tudo aquilo que você plantou, se perdeu. E o mesmo, meus irmãos, não difere da nossa vida, porque muitas das vezes a gente acha que nós alcançamos alguma coisa. Às vezes a gente acha que nós alcançamos alguma coisa, às vezes a gente acha que nós conquistamos alguma coisa, mas saiba que aquilo que você conquistou, Deus, Ele é todo poderoso. Quando você não se volta para os caminhos de Deus, quando você não se converte para os caminhos do Senhor, você crê que Ele é capaz de poder tirar aquilo que você conquistou? Deus é capaz de fazer isso, porque Deus é amor, mas também Deus é justiça. Porque o propósito maior de Deus não está nas riquezas, não está naquilo que você possui, não está naquilo que você conquistou. O propósito de Deus está na tua alma, na tua salvação. Porque mais do que tudo nesta vida é a tua alma, é a tua salvação que Ele quer. Então Ele permite sim, Ele permite vir a seca, que a seca assole o campo, que a seca traz fome, traz destruição ali na lavoura, mas isso para o propósito maior que é a salvação, converter para os caminhos dele. A palavra de Deus, meus irmãos, também vai dizer no versículo 9: ferimos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Comeu a locusta, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então Deus permitiu que o fogo e a ferrugem assolasse o campo, que o fogo e a ferrugem destruísse aquela plantação. Então, mais uma vez, Deus castigando o povo, para que o povo se convertesse a Ele, se convertesse para os caminhos do Senhor. Amém? A palavra de Deus vai dizer no versículo 10, irmãos: enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então Deus também, meus irmãos, foi capaz de trazer ali a peste, trazer a praga, trazer enfermidades, doenças, ali imagine, uma multidão de pragas, como a praga do Egito, os gafanhotos, uma ruma de pestilências que estava fazendo com que aquele povo sofresse. Então você imagine aquela situação horrenda. E aqui a palavra de Deus diz, até o mau cheiro estava ali naquela cidade, naquele arraial, porque Deus também fez permitir que morressem os jovens. Então imagine você também perder os seus filhos, os seus jovens, os seus filhos. Deus permitiu que os jovens morressem. Você imagine Deus também permitindo que os cavalos também morressem, porque naquele tempo o cavalo era o meio de transporte, era o meio também utilizado para o trabalho. Então observe, meus irmãos, que Deus é capaz, meus irmãos, de trazer situações mais horrendas, mais difíceis. Não pense você que quando a ira de Deus desce, é coisa boa, não. Quando Deus se ira, quando Deus se revolta, é coisa terrível, é coisa horrenda. Porque, meus irmãos, se você é capaz de temer ao mal, mais do que o mal, é o nosso Deus que tem poder de fazer mais coisas horrendas na nossa vida. Porque, meus irmãos, tudo é permissão de Deus, até para o diabo, até para Satanás tocar em cada um de nós, é o nosso Deus que permite. Deus, é claro que Ele não faz, Ele permite o inimigo agir na nossa vida, que é para a gente ter o propósito maior, que é do que? Na dor, buscar a Deus. Porque, meus irmãos, nós muitas das vezes somos rebeldes. Eu dei o meu testemunho aqui há pouco instante. Meu testemunho disse o quê? Não, eu dizia que eu não acreditava em Deus. Eu tive que passar por situações difíceis na minha vida, meus irmãos, para eu me voltar para os caminhos do nosso Deus. Então, não pense você que Deus, Ele vai só trazer bonança. Não.
Porque se você ainda não conheceu verdadeiramente a Deus, se você não está nos caminhos de Deus, Ele é capaz de manifestar situações difíceis para que você venha para os caminhos do nosso Deus. Amém? Então imagine, Ele é capaz até de matar o ente seu querido, matar até o ente seu que você perder alguém que você ama, ou você perder algo que você conquistou, como foi dito aqui há pouco instante. Então Ele é capaz de tirar, porque o nosso coração, meus irmãos, nosso coração não pode estar pegado às coisas deste mundo, nosso coração não pode estar pegado às coisas desta terra, nosso coração tem que estar voltado ao nosso Deus. Então Deus, como eu disse, Ele tem um propósito maior. Qual é o propósito maior do nosso Deus? A nossa alma, nós alcançarmos a salvação. Então Ele quer o quê? O nosso coração. Deus, Ele quer o nosso coração. Quando o nosso coração está ligado nele, está voltado para Ele, Ele opera grandemente na tua vida, Ele transforma, Ele vai trazer vida. Aqui você está vendo o quê? Tudo se perdendo, mas aqui é para o propósito maior de que você alcance a vida e a vida eterna com o nosso Senhor Jesus. Amém? Continuando, no versículo 11 ele vai dizer: subvertir, ou seja, destruir a alguns dentre vós, como Deus destruiu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como uma tição arrebatado de incêndio, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Ou seja, Deus até permitiu, meus irmãos, que houvesse destruição nos mesmos moldes de Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra, meus irmãos, Deus, Ele fez cair fogo dos céus e destruísse essas duas cidades. Então você imagina, Deus enviando fogo dos céus e destruir cidade. Foram duas cidades que foram destruídas. Então Deus, Ele faz isso, mas para quê? Para despertar o povo, para o povo se converter para Ele, se converter para os caminhos. Porque você vê que cada palavra, cada calamidade que trouxe aqui, Ele disse: mas o povo não se converteu a mim, mas o povo não se converteu a mim, mas o povo não se converteu a mim. Então, meus irmãos, mesmo castigados, o povo não se converteu ao nosso Deus. Então, meus irmãos, aqui o que Deus quer falar com nós é o seguinte: até quando você vai aceitar que as coisas estejam dando errado na tua vida? Até quando você vai aceitar que, esse vazio na tua alma, essa angústia, essa tristeza? Até quando você vai permitir que as dores que você sofre hoje te castigue, te maltrate? Até quando você vai aceitar isso? Até quando você vai aceitar permitir ser castigado desta forma e não se voltar para os caminhos do nosso Deus, não se voltar para os caminhos do nosso Senhor Jesus? Então até quando? Até quando? Pois como já foi dito aqui, Deus tem te chamado, Deus tem te chamado de todas as formas. Deus está dizendo: filho, filha, buscai a mim. Filho, filha, buscai a mim, para você ter vida e vida com abundância, para você alcançar a vida eterna, para que você tudo seja transformado, seja uma bênção na terra. Porque como já foi dito aqui também pela minha esposa, Deus não quer que você viva desse jeito. Talvez você está levando uma vida, que até mesmo você já não aguenta mais. Talvez você não aguenta mais de tanta dor, tanto sofrimento. Talvez você está passando por um momento até de calamidade, alguma perda, alguma dificuldade que você está passando. Mas Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida, e por isso Ele te chama nesta noite para buscar os caminhos do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, Deus, Ele permitiu tudo isso, não porque Deus quer o mal. Deus não quer o mal, mas Deus, Ele quer o quê? Ele quer despertar a cada um de nós para viver o propósito maior, que é o propósito de salvação, para que nós possamos se converter para os caminhos do nosso Deus. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus 12, versículo 6: porque o Senhor corrige o que ama e castiga a qualquer que recebe por filho. Então veja, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor, Ele corrige quem Ele ama. Então se Ele nos corrige,
é porque Ele nos ama. E Ele fala, e castiga a qualquer um que recebe por filho. Então, se Ele nos ama, Ele também nos castiga. Se Ele nos ama, Ele também nos castiga. E aqui, meus irmãos, é um exemplo claro. Está aqui uma mãe. Está aqui uma mãe. Você vê que essa mãe, ela, para educar o teu filho, está ali no colo, para que o filho não venha fazer coisas erradas, para que o filho, né, não venha trilhar os caminhos errados, ela vai corrigir ele, ela vai brigar com ele, ela vai até mesmo no caso até castigar, botar de castigo, às vezes é para até dar umas palmadinhas nele, né? Mas isso é porque ela quer o mal do filho? Não, porque ela quer o bem, ela quer ver o filho dela nos caminhos certos. Então, se uma mãe faz isso com o filho, quanto mais o nosso Deus. O nosso Deus, meus irmãos, Ele sabe trabalhar em nossas vidas. Ele sabe trabalhar em nossas vidas. Muitas das vezes nós não compreendemos. Muitas das vezes nós passamos, né, com aquela situação apertada, difícil, mas esse é o modo de Deus agir em nossas vidas. Amém? Então, pegue como exemplo a mãe. A mãe, para educar o filho, ela corrige. Para educar o filho, ela castiga. Mas isso para que ele vá bem. Amém? Então Deus, Ele trouxe hoje nós aqui, porque Deus, Ele quer o encontro. Deus, Ele quer o encontro da tua alma com Deus. Deus marcou esse encontro para com a tua alma. E a palavra de Deus vai dizer em Amós 4, versículo 12: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, depois de tudo isso que eu citei acima, Deus, Ele vem, filho, filha, eu tenho um encontro para contigo. Então talvez você já passou por tantas lutas, tantas dores, tantas dificuldades, né? Foram tantas situações que você achou que você não ia conseguir, mas Ele no final está dizendo: filho, eu tenho um encontro para você, eu marquei um encontro para com a tua alma. Então, como eu disse, hoje Deus nos trouxe aqui porque Deus mais uma vez Ele está te chamando, Ele está batendo aí, ó, na tua porta é a tábua do teu coração. Se você deixar Ele entrar, Ele vai fazer morada. Se você deixar essa palavra entrar dentro do teu coração, ela vai te transformar, e ela vai trazer vida, e vida com abundância. Deus é misericordioso, Deus quer a tua salvação. Prepara-te para viver o encontro com o Senhor teu Deus. Então, meus irmãos, nosso Deus é misericordioso. Deus, como já foi dito aqui várias vezes, Ele quer a tua salvação. Ele não quer te perder, Ele não quer a tua condenação, Ele quer te salvar. Agora, Ele quer este encontro, Ele quer ter este encontro com você. Se você se permitir, você vai ter esse encontro com Ele. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 103, já caminhando para o fim, no versículo 8 vai dizer: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo. O que quer dizer longânimo? Paciente. E grande em benignidade, ou seja, bondade. Então nosso Deus, Ele é paciente e Ele é bondoso. Por quê, meus irmãos? Porque, como eu já disse aqui, Deus, Ele vai permitindo que você escolha qual caminho você vai seguir. Se você continuar no caminho do pecado, Ele ainda espera. Mas, como eu disse, Ele é longânimo, Ele é bondoso. Porque muitas das vezes Ele vai permitindo que você, né, trilhe seus próprios caminhos. Porque lembre-se que você tem um livre-arbítrio. Mas uma hora essa conta fecha. E a ira de Deus é manifesta. Uma hora Deus vai requerer as obras em tuas mãos. Então, meus irmãos, é tempo de a gente se despertar para Deus, porque nós vimos aqui que Ele é misericordioso. Ele está aqui para perdoar os seus pecados. Então, para isso você tem que fazer o quê? Se converter para Deus, orar ao Senhor, confessar os seus pecados para Deus, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A palavra de Deus ainda vai dizer: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades.
Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, nosso Deus, meus irmãos, Ele não nos retribui, Ele não nos recompensa conforme os nossos pecados, conforme as nossas iniquidades. Como já foi dito aqui, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Porque, voltamos ao exemplo da mãe. Voltamos ao exemplo da mãe. A mãe, para educar o filho, ela vai fazer o quê? Ela vai corrigir, ela vai brigar, ela vai ali dizer, não faça isso, ela muitas das vezes ela vai ser rígida, ela vai ter que ser rígida para educar o filho. Muitas das vezes a mãe, até mesmo ela vai bater, e tem casos que até a mãe bate e até fere, até machuca o filho. Mas você vê, tudo isso é para o mal do filho? Não, é para que o filho venha para os caminhos certos, para o caminho correto. A mãe, ela vai sentir dor no coração dela. A mãe, ela vai sentir dor no coração dela. Por isso que a mãe, ela vai bater, e ela vai ver o filho chorar, e ela não vai se comover. Não, porque a mãe ama. A mãe ama o filho, assim como o nosso Deus também ama. Porque foi dito aqui, o Senhor ama e corrige, o Senhor ama e castiga. A mãe também vai se compadecer do sofrimento do filho, porque ela vai ver o filho chorando, ela vai se comover, mas a mãe vai ficar o quê? Quieta. Ela vai sofrer dentro, vai ficar quieta. Por quê? Porque sabe que é para o bem do filho. Assim é o nosso Deus, meus irmãos. Assim é o nosso Deus, porque Ele castiga, mas é para o nosso bem, para que nós voltemos para os caminhos certos, para o caminho do nosso Deus. Amém? Então, como diz aqui a palavra, Ele se compadece de cada um dos seus filhos. Amém? Então, o que Deus quer de nós nesta noite é: arrependa-te. Então, hoje, se você não puder fazer aqui agora, mas hoje à noite, quando você for dormir, antes de dormir, feche a porta do seu quarto, vá orar a Deus. O que é uma oração? É uma conversa que você vai ter com Deus. E nessa conversa você vai falar para Deus quais são os seus pecados, o que você está errando, aquilo que você está desagradando a Deus. Converse com Ele. E depois que você relatar, dizer tudo que você está errando, tudo que você está pecando, você peça perdão a Ele. Você diz: meu Pai, me perdoa por isso, me perdoa, eu não quero mais fazer isso. E aí Deus, pode ter certeza, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Você está livre de toda qualquer condenação, porque o sangue de Jesus, que foi derramado ali na cruz, redimiu, ou seja, perdoou os vossos pecados. Amém? Então Deus te chama ao arrependimento. Buscai a Deus e vivereis. Então a palavra, meus irmãos, que eu trouxe aqui lá no início, que foi em Amós 5, versículo 4, vai dizer: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Então, meus irmãos, é tempo de buscar a Deus, porque quando você busca a Deus, Ele é na tua vida, Ele vai te dar vida e vida com abundância. E aí você diz: irmão Joel, o que é buscar a Deus? Orar, passar a ter uma vida de oração, meditar na palavra. A Bíblia, se você não tiver, a gente até pode se esforçar e dar uma Bíblia para você, porque o que importa é você ler a palavra, pelo menos um versículo por dia, 2 versículos, 3 versículos, não importa a quantidade de palavras que você vai ler por dia, mas se você estiver disposto a pelo menos um pouquinho você ler desta palavra, o poder de Deus vai te transformar. Então você vai estar buscando a Deus, está louvando, está adorando a Deus. Então isso é buscar a Deus, e assim você vai viver a vida com o nosso Deus. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, em Romanos 8, a partir do versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é a palavra de Deus que está dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quem está seguindo os caminhos de Jesus, pode ter certeza, esse está livre de condenação, livre da condenação do pecado, livre da condenação, de você ser, a sua alma ser condenada à eternidade, você está no inferno. Então você está livre do inferno, porque o sangue de Jesus é sobre a tua vida. O sangue de Jesus é sobre a tua vida. Aí você, se você está nos caminhos de Jesus, você aborrece as obras da carne, você aborrece as obras do pecado.
A palavra de Deus ainda vai dizer: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, através de Cristo Jesus, nós fomos libertos do pecado e da morte. Através do sangue derramado ali na cruz do Calvário, nós somos libertos do pecado e da morte. E ainda vai dizer: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então veja aí, é a palavra de Deus que está dizendo a vocês: o que estão na carne não pode agradar a Deus. E o que quer dizer o que estão na carne? Quem está levando a vida de pecado, quem está preso aos vícios, quem está preso aos prazeres deste mundo. Então tudo que agrada a este mundo desagrada a Deus. Tudo que agrada ao mundo, tudo que é pecaminoso, tudo que é corruptível, né? Os vícios, né? Os prazeres deste mundo, tudo isso desagrada ao nosso Deus. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Olha aí, se viverdes segundo a carne, se você não se voltar aos caminhos de Jesus, se você ficar preso ao pecado, se você ficar preso, né, às influências das coisas deste mundo, morrerás. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, também vai dizer: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então o pecado, meus irmãos, o pecado só vai levar à morte. O pecado só vai levar à destruição. O pecado só vai trazer transtornos. O pecado só vai trazer, né, ausência de paz. Ausência de paz, porque muitas vezes você vai achar que eu encontro neste mundo a paz, mas esse mundo, meus irmãos, não tem paz nenhuma não. Você pode até passar um momento de paz, mas depois você vai sentir as dores deste mundo. E a paz do Senhor Jesus é a paz que excede todo e qualquer entendimento. Porque a paz de Jesus, sabe o que é a paz de Jesus? Mesmo você passando pela prova, mesmo você passando pela dificuldade, mas a sua alma fica bem, a sua alma fica em paz. Você não sofre. Você não sofre dentro da tua alma, porque você sabe que o Deus que tu serve, o Deus que você busca, é sobre a tua vida. Então, ele diz aqui: se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, se você buscar o Espírito de Deus, ou seja, se você buscar andar nos caminhos de Jesus, você não morrerás, mas vivereis. Vivereis. E terá vida com abundância, porque Ele transforma a tua vida, e terá a vida eterna com o Pai. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é tido como filho de Deus. E para finalizar, irmãos, em Atos 3, versículo 19, vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então Deus está te chamando nessa noite: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos de vossos pecados. É tempo, irmãos, é tempo. Não pense a você que, não, vou deixar para amanhã, eu vou deixar para amanhã. Não faça isso. O tempo é hoje. Deus te chama hoje. Deus te chama hoje para o arrependimento. Arrependa-te e convertei-vos para o caminho do nosso Deus. Porque fazendo assim, como a palavra de Deus está dizendo, vão ser apagados todos os vossos pecados. E assim vai vir um tempo de refrigério, um tempo de paz na presença do nosso Deus. Então não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus: arrependei-vos e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, e que venha o tempo de refrigério, o tempo de paz na presença do Senhor. Amém? Então esta é a palavra de Deus, esta é a palavra da salvação. Eu creio que o Senhor Jesus falou com cada um de nós, porque, meus irmãos, todos nós necessitamos nos arrepender todos os dias. Porque Deus veio a este mundo e disse: eu não vi um justo sequer, eu não vi um justo sequer. Mas todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Mas quando nós estamos nos caminhos de Jesus, aquilo que nós fazemos, que pecamos ao longo do dia, nós em oração, nós confessamos os nossos pecados ao nosso Deus, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus diz que, Deus vai dizer lá em 1 João capítulo 1, não pequeis, mas se pequeis, há um advogado justo e fiel, que é Jesus,
que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, todos nós aqui somos convidados para nos arrepender. Nos arrepender. Porque, meus irmãos, o que Deus quer é isso, que a todo tempo nós venhamos nos converter para os caminhos de Deus, para que assim encontremos a salvação, que é a maior das promessas que Ele tem para mim e para a tua vida. Amém? Então, vamos agora orar ao nosso Deus, agradecer.